boa noite. Estou aqui contando para o CIMAS que a gente tem realizado desde 2021 uma série de atividades aqui na escola, a gente chama de noites literárias. Nós nos reunimos em torno de livros com seus autores ou com os estudiosos destes autores e sempre com um educador da casa fazendo a mediação dessa conversa, quase sempre em grupos mais íntimos. E hoje a gente tem 2 ou 3 belíssimas exceções, né? Primeiro, tanta gente assim, e a beleza da gente poder ter os alunos da EJA aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Os alunos e alunas da EJA vão precisar sair um pouco mais cedo, porque eles têm uma atividade no curso. Então, é provável que ali perto do final, quando a gente ainda talvez não tenha terminado, eles tenham que sair para essa atividade, mas é um prazer contar com a presença de vocês aqui, amigos educadores, famílias, alunos, amigos da escola, sejam muito, muito bem-vindos. Uma outra exceção que a gente abriu aqui, para além de um número muito maior de convidados e convidadas, é que sempre a gente tem um educador CLT, com carteira assinada, fazendo a mediação. Mas quando a Sandra me falou, a gente conseguiu a vinda do CIMAS aqui, quem mediará? Eu falei, será uma traição se não for o Fernando. Porque o Fernando nos apresentou o CIMAS como instituição há alguns anos, quando ele veio numa atividade remota, num evento em homenagem ao centenário do professor Paulo Freire. E a gente tem no YouTube da escola essa palestra ali. Eu convido todos vocês, porque foi um momento muito importante para a gente. Eu agradeço novamente ao CIMAS por isso. E aí a gente achou que o Fernando tinha que voltar hoje. O Fernando foi diretor, professor, coordenador e diretor dos cursos noturnos. Hoje nós temos o Catelli, colega do Fernando, e hoje diretor dos cursos noturnos aqui. E o Fernando, como um educador que atua hoje em outra instituição, mas que continua muito amigo da casa. Seja muito bem-vindo aqui. Vou apresentar o Fernando para vocês. O Fernando vai apresentar o CIMAS. O Fernando é psicólogo social, doutor em psicologia social pela Universidade de São Paulo e pós-doutorando da Faculdade de Educação da Universidade Federal, na Universidade Federal de Minas Gerais. Estudioso e pesquisador da EJA, por 25 anos trabalhou na EJA do Santa, como professor, coordenador e diretor, e atualmente coordena o projeto de implantação da EJA nas escolas da Fundação Bradesco. Eu também gostaria de fazer um agradecimento à editora Bazar do Tempo, na pessoa da Ana Cecília, uma tia de alunos aqui da escola, que nos foi apresentada pela Joana e que nos trouxe a possibilidade de ter o CIMAS hoje aqui na Noite Literária e amanhã com os nossos alunos e alunas do 4º ano do Ensino Fundamental 1. Desejo uma boa noite. Como sempre, nós temos um momento inicial, o Fernando abre, apresenta o CIMAS, a gente vai ter um tempo para algumas perguntas e vai ser, com certeza, uma noite muito, muito gostosa. Muito obrigada. Boa noite a todas, a todos. Agradecer o convite da direção da escola, da biblioteca, para estarmos aqui. E uma honra, CIMAS, estar com você também. Como é que eu apresento o CIMAS?
fiquei pensando se eu precisava te apresentar, né? O Simas é professor, escritor, historiador, autor de diversos livros que tratam de temáticas ligadas à cultura popular brasileira. Mas fiquei pensando, ninguém está aqui por acaso, né? Todos conhecem, de algum modo, o Simas, e fiquei pensando que seria mais interessante eu, além dessa apresentação de orelha de livro, ou meio wikipediana, assim, eu me arriscar a apresentar o Simas a vocês, me apresentando a ele como leitor. E quando Simas, me fizeram esse convite para estar aqui com você, eu comecei a reconstruir, assim, primeiro na memória, um pouco a minha trajetória como seu leitor. E senti um pouco de falta das materialidades e falei, pô, vou atrás dos livros do Simas que eu já li. E fui lá na estante, pô, tive uma dificuldade de encontrar os teus livros, né? Alguns deles estavam ali, aqueles lugares evidentes que a gente guarda os autores queridos, mas tinha livro teu em tudo quanto era canto, né? Tinha livro teu com livro de futebol, com livro de música, de crônica, de religião. Nos livros infantis, tinha uns livros que estavam em lugares que eu não tinha a menor ideia por que estavam naqueles lugares, mas tinha alguma intenção. E acho que isso já fala, além da minha falta de memória, fala bastante, né, do seu trabalho. E, para usar uma expressão bem sua, né, para a gente começar, já me fez pensar que os teus livros já foram encontrando assim algumas frestas, né, e driblando as categorias oficiais de organização de uma biblioteca, né? E acho que o primeiro livro teu que caiu na minha mão um dia, eu lembro que tinha sido acabado de ser lançado, foi o Ode ao Mauro Shampoo, que é um livrinho do Simas, livrinho, não é um elogio, né? Em que o Simas conta histórias assim de um futebol brasileiro marginal, né, que a cultura do espetáculo chama de futebol raiz, né, e que ali já apontava um pouco essas tensões entre as brasilidades e o Brasil oficial, que depois foram se tornando quase que uma categoria de análise tua, né? E, logo em seguida, estava te contando, eu li o Coisas Nossas, que é um livro de crônicas assim deliciosas, muito biográficas algumas, né, da infância, da adolescência, e que, a partir de situações assim até muito coloquiais, né, Simas, você vai fazendo esse mergulho que você chama de uma forma de fugir das crises mergulho no Brasil, com uma forma de fugir das crises do Brasil institucional. E aquele livro me pegou muito uma coisa que eu achei que eu sempre tentei ter na minha vida, que era o fato de de uma intimidade muito grande entre a sua vida e o teu texto, o teu trabalho, que é bem própria do intelectual orgânico, assim, que defende, dá visibilidade aos seus grupos, né, de pertencimento. Então, pelo menos na lembrança que eu tenho hoje daquelas leituras, elas já anunciavam um pouquinho dessa organicidade de um modo muito próprio teu, né, de pensar o Brasil. E depois a gente esteve juntos, como a Débora falou, em 2021, né, na mesa sobre o Paulo Freire, e agora estamos aqui. Um pouco dessa conversa, também com o apoio da Bazar do Tempo, é a gente falar um pouquinho dos 3 livros, né, do Almanaque Brasilidades, do Santos de Casa e do Bestiário Brasileiro, né, que são livros que, entre muitas estradas que você toma, parece que eles estão num mesmo caminho, né, Simas? E, para além do formato, sobretudo no caso do Santos de Casa e do Bestiário, eu acho que, além do formato do almanaque, né, tem as temáticas, né, que podem parecer tão opostas, né, os santos e os monstros, mas que você aborda os santos e os monstros num mesmo olhar, assim como os encantamentos produzidos assim historicamente pela cultura popular. E queria te perguntar um pouco sobre isso, que você comentasse um pouco essa minha leitura, e até brincando com os livros, eu não sei se ela é uma heresia, uma visagem, ou se faz algum sentido. Boa noite. Obrigado, gente. Agradeço, primeiro, evidentemente, ao Santa Cruz pelo convite, Fernando pela mediação, a Bazar do Tempo, que foi importante para viabilizar essa minha vinda, né? Então, cheguei aqui depois de um dia de aula, estava dando aula para a garotada no Rio, fui para o aeroporto, vim para cá, e eu acho que a sua leitura é absolutamente pertinente. Eu vou te dizer por quê.
Uma coisa que falam muito comigo é a respeito de uma certa diversidade de temas vinculados aos meus livros. E aí eu vou te falar uma coisa que é muito sincera, para que essa resposta seja mais consistente. Eu nunca pensei exatamente em ser um escritor, né? Tanto que eu costumo dizer que eu sou muito mais um professor que escreve do que um escritor que dá aula. A rigor, eu não tinha muito interesse em escrever, não era uma coisa que eu pensasse, nada disso. Eu estou falando isso com a maior tranquilidade. Tanto que o primeiro livro que eu escrevi é um livro que chama-se O Vidente Míope. É um livro em parceria com um grande caricaturista chamado Cássio Loredano, porque ele organizou as caricaturas de um grande caricaturista do Rio de Janeiro chamado J. Carlos. As caricaturas do J. Carlos na década de 20. E como eu fiz história, né, e o meu trabalho na área de história é muito sobre a Primeira República, o Cássio me chamou para um bar para a gente falar sobre esse livro, porque ele queria que eu indicasse alguém que pudesse escrever os textos do livro. E aí eu vou ser de uma sinceridade absoluta com vocês. Nós começamos a tomar chopp, aquele negócio todo e tal, num bar no Grajaú, no Rio de Janeiro. Eu acho que chegou um momento que ele já tinha tomado uma quantidade de chopp suficiente para virar para mim e dizer, peraí, por que você não escreve esse livro? E eu já tinha tomado uma quantidade suficiente para aceitar o convite. E eu brinco com ele porque eu acho que no dia seguinte ele se arrependeu de ter me convidado, ficou sem graça, e eu certamente me arrependi de ter aceitado, mas fiquei sem graça também. E aí acabamos fazendo O Vidente Míope, né? E foi o primeiro livro. Eu não tinha interesse especial em escrever livro e tal. Meu interesse era fazer música. Tanto que eu tenho mais música gravada do que livro escrito, né? Mas o compositor ninguém conhece, é uma desgraceira danada. E aí depois começaram a surgir as coisas, meio que na base do vamos que vamos. O meu segundo livro é um livro esgotado sobre a história da Portela, que foi um projeto da Portela, fui fazendo, né? Depois veio um livro que talvez afetivamente, você citou os dois que afetivamente eu mais gosto, por acaso, o Ódio ao Mauro Shampoo e o Coisas Nossas, né? Eu acho até o Coisas Nossas, o meu livro, digamos, mais bem realizado, né, diante do que ele se propunha. Por exemplo, O Corpo Encantado das Ruas é muito mais falado do que o Coisas Nossas. Eu acho Coisas Nossas um livro particularmente melhor que O Corpo, por uma série de razões, enfim, não vem ao caso. Mas tem livro sobre futebol, tem livro sobre Umbanda, tem livro sobre catolicismo popular, tem livro sobre candomblé, tem livro sobre brincadeira de rua, tem tudo isso. Mas, cara, para te responder de uma forma mais sintética, eu acho que todos esses livros, eles abordam uma única grande questão, que é uma questão que me espanta, e tem a ver com aquilo que você mencionou. Eu sou um sujeito absolutamente convencido de que o Brasil, como Estado-nação, é um projeto de horror muito bem sucedido. O Brasil, como Estado-nação, foi projetado para o horror, para a exclusão, para a concentração de renda, para a aniquilação dos corpos e saberes que não são brancos. Então, é um projeto de horror. É um projeto colonial de aniquilação. Mas o que me surpreende, o que me encanta, o que me impacta, o que me deixa efetivamente muito impressionado é tentar entender como, nas brechas desse projeto de horror, de aniquilação, de morte, foram sendo criados sentidos de beleza que, fundamentalmente, são sentidos de vida. E esses sentidos de vida, esses sentidos de beleza, eles ocorrem nas margens desse projeto institucional de horror, às vezes resistindo, às vezes inventando, às vezes negociando, tanto que tem uma coisa que já falaram sobre meus livros, e eu não gosto, isso eu não gosto, você não falou não, ainda bem. Ah, porque você fala das culturas de resistência. Eu nunca escrevi sobre cultura de resistência, e eu nem gosto do conceito de resistência. Por que eu digo isso no meu trabalho? Porque quando você fala em resistência, você está falando de algo que é reativo a uma pauta que o outro está te colocando.
Então, você vem para cima de mim, por exemplo, para me dar porrada, eu vou levantar e vou te barrar. Eu resisti a uma iniciativa sua. E me parece que essas culturas brasileiras, elas são de resistência, sim, mas é muito limitado dizer que elas são de resistência. Eu prefiro dizer que são culturas de invenção. Porque elas não se manifestam apenas de uma maneira reativa àquilo que o outro está colocando. Elas se manifestam de maneiras inventivas, de maneiras sofisticadas, de maneiras surpreendentes. Aquilo é cultura de invenção. A resistência está inserida nisso? Está. Mas vai além disso. Então, todos esses livros que eu escrevi, eles tratam de um único assunto. O assunto é o embate entre a vida e a morte. O embate entre a morte como um projeto de aniquilação de um Brasil institucional e a vida que se manifesta na construção simbólica de sentidos de beleza e festa daquilo que eu chamo de brasilidades. Então, a minha obra, até hoje, os livros e tal, ela fala sobre o embate entre o Brasil e as brasilidades. Eu não sou um sujeito que goste de falar de brasilidade num sentido que flerta com um certo patriotismo ufanista, que me parece perigoso, me parece banal, mas é no sentido efetivo de construção de modos de vida que afrontam um projeto de aniquilação, que é o projeto do Brasil institucional na maior parte do tempo. E a nossa história é essa guerra. É a guerra entre o Brasil e as brasilidades, a guerra entre a vida e a morte, a guerra entre a aniquilação e a festa. Né? É disso, basicamente, que eu falo. Ô, Simas, e quando você diz que usa esse termo das brasilidades, não no sentido patriótico, né, assim como um conceito abstrato, e também não como folclore, né, no pior sentido da palavra, porque a gente sente que o teu trabalho fala dessas brasilidades e dessas culturas muito pelo lado de dentro, né? E sempre fico muito curioso, quando te leio, em tentar entender um pouco, vou usar uma palavra aqui que não tem muito a tua cara, né? Como é que é o teu método como historiador, né? Como é que se dá essa sua aproximação, né? Por exemplo, quando a gente vê o bestiário, ou mesmo os Santos de Casa, né, tem lá, você cita os autores, né, com que você conversa, mas a gente está enxergando coisas muito além ali, né? A gente está enxergando o historiador que está entre as pessoas, né, que cultuam os santos e temem os monstros, o historiador que, na capa do bestiário, histórias como foram ouvidas, né? Essas histórias foram ouvidas em algum lugar, relatos colhidos. Então, eu queria te perguntar um pouquinho, assim, a gente enxerga essa sua via direta, né, com as brasilidades. E eu queria te pedir para contar um pouquinho sobre essa, não sei se pesquisa, né, que levou à construção desses livros, e para além deles, que você pudesse falar um pouco, né, da sua maneira de trabalhar, essa maneira que é a do historiador das ruas, que em tantos momentos, isso que talvez seja a forma de trabalho, na verdade, esteja muito próxima ao viver, assim, né? Engraçado, quando perguntam assim, como é que você se define, eu tenho até dificuldade de me definir como historiador. Eu acho até que eu tenho uns 2, 3 livros que eles estão mais fundamentados numa certa perspectiva mesmo, de uma análise histórica mais pesada e tal. Mas eu tenho me definido como um rueiro. Porque o que acontece é o seguinte, você fala de método e tal, e de uma fala de dentro. Isso tem a ver com a minha história, não tem como fugir. Eu sou um carioca que inaugura a ala da família que nasceu no Rio de Janeiro, porque eu sou o primeiro carioca da minha família. É uma família de alagoanos e pernambucanos. E é uma história que é muito comum no Brasil. Eu sou o primeiro da minha família que terminou o ensino médio, o primeiro da minha família que entrou para uma universidade pública. Né? É um clássico isso, eu acho que aqui dentro tem muita gente que deve ter tido essa experiência. Eu sou um brasileiro cujos pais e avós não estudaram como poderiam para que os filhos e netos estudassem. Né?
Então, é uma história muito curiosa, porque a minha família, a minha avó era alagoana, ela vai para Pernambuco, conhece meu avô, que era pernambucano, minha mãe nasceu no Recife, vem para o Rio de Janeiro e conhece meu pai numa circunstância curiosíssima, porque minha mãe vai trabalhar como balconista num shopping, em Copacabana, shopping Cassino Atlântico, numa loja, e meu pai trabalhava na barbearia, função que ele exerceu a vida inteira, barbeiro e cabeleireiro e tal, e a barbearia era em frente à loja da minha mãe e tal, e nasci eu e uma quantidade exorbitante de irmãos. E o que acontece? Tem uma coisa, Fernando, que sempre me deixou muito impactado desde que eu entrei numa faculdade de História. Vindo de uma família, portanto, que não tinha ensino formal, né? A minha relação com os livros, por exemplo, foi tardia. Não é aquela relação de criança que eu via meu pai lendo, não tinha nada disso. Era uma casa muito musical, mas não era uma casa ligada a livros. Né? Eu tinha que fazer vestibular para qualquer coisa e passar para uma universidade pública, estou sendo muito sincero aqui. E eu nunca soube efetivamente o que eu queria fazer, mas eu tinha uma convicção enorme a respeito do que eu não queria de jeito nenhum. E eu acho que quando você sabe o que não quer fazer, você acaba correndo o risco de acertar, né? Então, eu me lembro que eu fui cortando uma porrada de coisa, aí no final sobraram umas 3 carreiras lá, História, Português, Geografia. Aí eu me lembro que o adjunto adverbial me afastou da opção pelo Português. A Geografia, eu tinha problemas com Geografia Física, e eu fui fazer História sem grande expectativa. Até que eu fui muito impactado por um curso que eu fiz com a professora Marieta de Moraes Ferreira, de Brasil 3, na UFRJ, que era sobre História do Rio de Janeiro, e aquele curso me impactou e responde em larga medida a sua indagação. Por quê? Porque eu entrei numa faculdade de História cru, sem ter a menor ideia do que efetivamente era o historiador e a história. Eu tinha noção de que a história era a história dos grandes feitos, era a história das grandes batalhas, era a história dos grandes processos políticos, econômicos, sociais, dos grandes personagens. E, através desse curso, eu descobri que a minha avó tinha historicidade, que o meu avô tinha historicidade, né? Que o meu pai tem historicidade, que a minha mãe tem historicidade, que o meu vizinho tem historicidade. Cara, e aí, para concluir, deu-se um encontro poderoso com um pensador que me impactou tanto, mas tanto na faculdade, porque eu fiquei muito impressionado. Essa história eu gosto de contar, que foi o Walter Benjamin. Quando eu li o texto dele, as teses sobre a história, que ele falava de escovar a história a contrapelo. Contar outras histórias, o contrapelo, eu juro para você, sem sacanagem nenhuma, eu tinha a impressão que já tinha lido aquele texto. E eu não tinha lido aquele texto, não tinha a menor chance de eu ter lido o Walter Benjamin. Até que um dia me deu um estalo, porque aquele texto me lembrava muito um ponto de macumba, né? Um ponto que eu ouvia muito, muito no terreiro da minha avó, se quiser depois a gente fala sobre isso, que é o ponto do caboclo da laje, o Pedrinha Miudinha. Porque esse ponto Pedrinhas Miudinhas diz isso: Pedrinha miudinha de Luandaí, lajedo tão grande de Luandaí, três pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, a miudinha é que me alumeia, a mais pequena é que me alumeia. Cara, o caboclo da Pedra Preta, o caboclo da laje, ele está dialogando com o Walter Benjamin. Porque ele está falando de 3 pedras lá na minha aldeia, uma é maior, aquelas pedras enormes, gigantescas, outra é menor, a miudinha que me alumeia. Isso é o contrapelo do Benjamin, é o encontro na encruzilhada entre o caboclo e o filósofo. Porra, e a história que me interessa é a do amiudamento, é da pedrinha miudinha. Eu vou te confessar até que eu sou um historiador relapso em relação aos grandes processos, porque realmente não me interessam, né?
Eu conheço porque eu tenho que dar aula, então eu sou obrigado a dar aula sobre Guerra Fria, mas não tenho o menor interesse nisso. Eu queria estar falando de outra coisa, eu queria estar falando de outros... Eu gosto, eu acho divertido, mas não era esse o caminho, né? Então, acho que passa muito por isso. O que eu faço é contar a história da minha avó, contar a história do meu avô, perceber que existe historicidade na esquina, perceber que existe historicidade na igreja, no terreiro, na birosca, no botequim, né? Que fala muito da minha vida. Eu sou um exilado na minha infância, em certo sentido. Então, essa é a dimensão. E essa história é bonita, só para concluir, porque quando eu fui lançar um livro chamado Pedrinhas Miudinhas, eu fui pedir autorização para o caboclo. Seu caboclo Tupinambá, trabalha com a minha tia. E eu fui pedir autorização, que foi dada e tal, enfim, tanto que é o título do livro, mas eu virei-me para o caboclo e fiz uma pergunta para ele, curiosa, porque eu falei, mas, seu Tupinambá, tem 3 pedras. 3 pedras lá na minha aldeia, uma é maior, outra é menor, e a miudinha é que me alumia. Aí eu virei e falei, mas olha só, o senhor me desculpe, só tem 2. Uma é maior, outra é menor. E a terceira? Aí ele me olhou com a cara de desprezo absoluto, pergunta ignorante desse garoto e tal, e ele me deu uma resposta que eu acho muito bonita. Ele virou e falou, a terceira é você. Né? Porra, isso é o método da história. A terceira sou eu, a terceira é quem está olhando as pedras. Então, eu acho que é isso, eu sou um apanhador dessas pedras miúdas aí. Maravilha. Ô, Simas, e acho que tem uma pergunta que eu tenho faz uns 10 anos que eu quero te fazer, e a tua resposta agora, ainda bem que você está na minha frente, porque eu não ia aguentar não fazer mais. E acho que o Simas dando aula sobre a Guerra Fria, né? Assim, e eu queria saber um pouco, te ouvir um pouco assim. Guerra Fria, não, pelo amor de Deus. Não, não. Mas eu queria saber um pouquinho sobre o teu trabalho assim como professor, né? Porque esses impasses todos que você coloca entre a brasilidade e o Brasil institucional, pô, ele se apresenta muito à escola, né? O Brasil oficial está aí nos sistemas educacionais, nas políticas educacionais, nos currículos, né, ditos oficiais, essa institucionalização dos saberes e práticas tidos como superiores, e os grandes eventos abordados pela história, né? Mas, falando desse jeito, que eu queria mesmo, conta aí, como é que é o seu curso de história, você se aguenta em falar sobre a Guerra Fria e num tratado dessa sua história? Não, aguento. Pô, porque no fim das contas, no meio da Guerra Fria, a gente manda marchinha de carnaval. Cuba vai lançar foguete, o Brasil vai balançar. É hoje que Cuba lança, quero ver, tem aquela coisa toda. Então, tem saída para a Guerra Fria. Não, mas agora respondendo com... Não, pô, quando você fala, por exemplo, da corrida, você falou de Guerra Fria, corrida espacial, né, disputa, o homem chega à Lua, pô, aí aquela coisa dos soviéticos, pô, cuspindo capivara contra os norte-americanos, porque botaram a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Eu viro para os alunos e falo, sabe quem resolveu essa disputa? O Carnaval brasileiro. Porque exatamente no ano em que o homem chega à Lua e ficam lá brigando se a Lua é soviética ou norte-americana, o Brasil canta. Todos eles estão errados, a Lua é dos namorados. Vê que é bonito. Enfim, mas o que acontece? Para te responder, eu posso te responder contando uma breve história. É uma história que eu conto num livro meu sobre um grande filósofo brasileiro, que é Zé Pilintra. Que está morto, mas isso não tira dele o status de filósofo, porque ele continuou filosofando. Aliás, passou a filosofar muito depois de morto, diga-se de passagem. Aí conta uma história sobre o seu Zé, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, que fala basicamente o seguinte, seu Zé era um catimbozeiro da Jurema Sagrada, lá em Pernambuco, Alagoas, Paraíba. E quando ele trabalhava como um mestre da Jurema, ele sempre trabalhava descalço, com a calça riada aqui na altura da canela, né, muito simples e não sei o que e tal.
Quando ele chega ao Rio de Janeiro e começa a virar uma entidade das umbandas do Rio, ele passa a trabalhar de terno, sapato bicolor, gravata, elegantíssimo. Aí contam que perguntaram para ele, mas, seu Zé, por que o senhor, que sempre trabalhou descalço, botou sapato? Ele vira-se e diz, eu botei sapato porque eu quero continuar descalço. Então, de certa maneira, um conceito fundamental em tudo que eu escrevi na minha vida até hoje é o da cultura de fresta. E o meu trabalho em sala de aula é um trabalho de fresta, né? De cada 10 tentativas, eu acho que são 7, 8 fracassos retumbantes. Fracassos retumbantes, não imagina isso, tá? Mas, de vez em quando, a gente acerta. Então, eu tenho a tendência de tentar montar a minha aula articulada sempre à cultura brasileira, qualquer que seja o tema. Você vai pegar a Primeira Guerra Mundial, vai pegar a Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda. Então, você está passando para o aluno, não sei o que e tal. E eu vou, cara, porque vai ter aquela coisa, quem é que usa um cabelinho na testa, o bigodinho que parece mosca, quem cumprimenta estendendo o braço, palhaço, tem tudo isso, é música de carnaval. Então, eu tenho um fio condutor das minhas aulas, e o fio condutor é a cultura popular brasileira. E tento articular, na medida do possível, isso. Agora, nem sempre funciona, né? Eu não sou daqueles que acham que o magistério é um sacerdócio, acho perigosíssima essa visão, porque, de certa maneira, legitima a precariedade do magistério. Cara, e eu tento fazer um trabalho que é muito curioso, por quê? Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei muitos e muitos anos da minha vida no Rio de Janeiro, numa circunstância muito peculiar. Eu dava aula de manhã num colégio em Ipanema, na Rua Garcia Dávila, IPTU altíssimo e tal, e à noite eu dava aula em Campo Grande, no extremo oeste da cidade, e era curioso porque a minha turma de Ipanema era toda composta de alunos brancos, e a minha turma da noite era basicamente toda composta de alunos negros. E era um desafio, porque eu tinha que falar do mesmo tema para as duas turmas. Aí você pega, por exemplo, o Renascimento, que eu acho que todo mundo tem que aprender em história o Renascimento. O Renascimento é nosso, pertence à humanidade, pertence ao humano, né? Isso daí é muito simples, é fundamental. Mas é complicado por quê? Porque eu tinha que fazer um trabalho pedagógico que era o seguinte, a minha função principal naquela minha turma de alunos brancos azedos como eu, era abaixar vigorosamente a estima de todos eles. Eu queria destruir a estima deles. Estou sendo sincero. E quando eu chegava à noite, mas destruir a estima não é do indivíduo, é uma destruição civilizatória. E a minha função à noite era levantar a autoestima. Cara, porque não tem nada pior para a estima de um aluno do que você falar em sala de uma porrada de coisas para ele e ele não conseguir identificar o mínimo pertencimento com a história que ele tem. Então, se eu começo a trabalhar o Renascimento para uma turma exclusiva de alunos negros e só falo do Renascimento, aquele garoto vai concluir que o povo de onde ele veio nunca produziu arte, nunca produziu beleza, nunca produziu sentido de vida, né? Isso é uma coisa que eu tenho na minha trajetória firme em sala de aula. Eu não abro mão disso e pratico ainda, continuo praticando, né? Nesse sentido, eu acho importante esse papel, sobretudo na minha área. Então, eu sempre procurei puxar para o lúdico, para a cultura brasileira, e eu sempre tive uma perspectiva muito vinculada à discussão de uma questão que eu acho crucial, que é realmente a discussão fundamental da formação brasileira, que é a discussão da questão da raça, né? Esses são os elementos que, de certa maneira, conduzem a aula. A gente acerta, a gente erra, né? Enfim, e a gente vai tentando. Cansa às vezes é um fracasso terrível, às vezes você não encontra reciprocidade no colégio, reciprocidade na turma, né?
às vezes você vai ficar desiludido, às vezes numa turma de 30 você acha que está tudo errado, mas 2 te redimem, porque você repara que a tua aula fez sentido, né, para aquelas pessoas, e a gente vai fazendo. E você tocou na questão racial, sim, mas queria também te perguntar um pouco a esse respeito, né? Você é um cara que fala, né, das culturas de matriz africana, das culturas indígenas, com muita propriedade, do lado de dentro, seja pela sua história, né, como você vinha contando, seja pela sua vida cotidiana, né, também pelos teus estudos, mas você é um homem branco, né? Então, eu queria saber como é que é esse lugar da branquitude se relacionando, debatendo, participando desse universo temático, né? Como é que essa questão se apresenta para você, ou como é que os outros te apresentam a ela também? Ó, tem um dado da minha vida que é incontornável. Eu nasci dentro de um terreno. Esse é o tipo de coisa que você não contorna, que faz parte da sua formação. Porque eu falei que a minha família chegou ao Rio, mas a sua pergunta é boa para falar disso. A minha avó, mãe da minha mãe, Dona Aidê da Silva Grosso, alagoana de Porto Calvo, vai para o Recife, e no Recife, por conta de uma amiga, minha avó branca, ela se inicia no Nagô pernambucano, no candomblé de Pernambuco, da casa, com uma mãe de santo, chamada Zefa dos Olhos de Louça, que pertence, né, à linha da Água Fria, que é uma casa centenária muito famosa. Então, a minha avó iniciou-se no Recife, na casa da Água Fria, com Dona Zefa dos Olhos de Luz. Quando a minha avó vem para o Rio de Janeiro, ela vem, dentre outras coisas, eu ia usar uma expressão aqui excessivamente macumbeira, a maioria não ia entender, mas ela vem para criar um terreiro. Eu ia falar plantar um axé, vem para criar um terreiro. E a minha avó, em 1963, ela funda a primeira casa de Nagô da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, o Ilê Axé Obatundê. Quando ela morre, a casa fecha durante 10 anos, depois reabre, e a casa hoje é tocada por uma mãe de santo, uma Ialorixá pernambucana, Mãe Rose de Logum Edé. Então, a minha avó, ela planta esse axé ali, funda o terreiro, conhece todo mundo ali, o seu Joãozinho da Gomeia, Dona Cacilda de Assis, que trabalhava com o seu Sete da Lira, conhecia todo mundo. Eu fui morar com a minha avó quando eu tinha 4 anos de idade. E meus pais se separaram, casaram de novo, tiveram outros filhos e tal, e eu e meu irmão, Alexandre, fomos morar com a minha avó. E a casa da minha avó era o terreiro. Era moradia e tal, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Tinha um apartamento em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, onde a minha avó tinha uma pensão e onde ela atendia filhos de santo, jogava búzios, aquela coisa toda. Então, eu cresci dentro do terreiro. Eu não tive conversão nenhuma, religião nenhuma, é um dado da minha infância, da minha formação, né? E eu era muito novo, 3, 4 anos de idade, eu fui suspenso, confirmado Ogã. Muito tempo depois, eu fiz uma iniciação há 25 anos atrás no Lucumi cubano, enfim. É a minha naturalidade, né? A naturalidade. Se você me pergunta aqui um assunto que eu me sinto confortável para falar 3 horas com vocês, eu diria que um assunto que eu considero que eu domino relativamente bem, por exemplo, é a complexidade dos toques de tambor de terreiro brasileiro. Isso a gente ficaria aqui 2 dias. E aí o que acontece? Aí eu penso muito numa coisa que o Fanon dizia. O Fanon fala isso no Peles Negras, né, Máscaras Brancas e tal. Ele fala uma coisa que é a seguinte: o racismo, ele se manifesta na impressão da cor da pele, e essa é a manifestação mais cruel, mais pusilânime do racismo. É aquela que me dá a proteção da cor da pele, porque eu sou branco. Mas o racismo também se manifesta no campo simbólico, e ali ele é muito cruel, porque às vezes é imperceptível. O que Fanon queria dizer com isso? Você pode não ser racista, dizendo que não tem problema nenhum com negro, com indígena, com negra, com asiático, não tem problema nenhum.
Mas se você desqualifica, por alguma razão, os saberes, as cosmogonias, as cosmopercepções, as espiritualidades, as tecnologias não brancas, você está operando, ainda que talvez nem saiba, na dimensão profunda do racismo. Então, a minha vida sempre foi marcada por uma questão que é muito peculiar. Eu, branco, e eu não sou aquele branco que convivi a minha vida inteira só com brancos, porque a eventualidade do terreiro e da Baixada Fluminense fez com que eu tivesse muitos amigos e amigas negros. Né? Tem esse detalhe. E é curioso porque eu não, evidentemente, não refletia sobre isso. Imagina uma criança, um garoto vai refletir. Mas é curioso, por exemplo, eu fiz a Aliança Francesa. Eu fiz a Aliança Francesa, com bolsa. Porque a diretora da Aliança Francesa no Rio de Janeiro, em Botafogo, era filha de santo da minha avó. Só que, ao mesmo tempo que eu tinha bolsa, eu fui chamado, quando eu tinha 11 anos de idade, a única coisa que me disseram foi o seguinte: eu não podia, de forma nenhuma, dizer que eu conhecia a diretora do terreiro. Cara, eu não vou refletir sobre isso, mas isso depois você vai refletindo, é uma maluquice. Porque eu tenho que esconder. É uma loucura esse troço. Né? Então, ao mesmo tempo em que eu tinha absoluta proteção da cor da pele, eu recebia recomendações de que, em certos ambientes, eu não devia falar, né, de questões vinculadas ao terreiro da minha avó. Então, você acaba sendo formado numa encruzilhada entre o racismo efetivo que se manifesta na cor da pele e um racismo que opera no campo simbólico contra esses saberes todos. Né? Esse é um detalhe curioso. Eu me lembro que uma vez, eu tenho alguns trabalhos com Ney Lopes, né? A gente escreveu juntos o Dicionário da História Social do Samba, Filosofias Africanas, uma introdução e tal. E o Ney, que é uma referência absoluta dos estudos sobre as brasilidades negras, as africanidades, um ícone do movimento negro, o Ney contou uma coisa muito interessante. Falei até no fim de semana com ele, que a gente vai fazer um outro trabalho aí. Mas o seu Ney falou uma coisa muito interessante, ele como mestre e eu como discípulo dele, lógico. Ele cresceu numa família negra que dizia para ele que ele não devia andar com esse pessoal da macumba. O Ney falava isso, não anda nem sambista, nem macumbeiro, porque isso aí tudo mais e tal. E eu me lembro que uma vez a gente estava na Bienal do Ceará, e o Ney, era uma mesa, eu, ele e o Lira Neto mediando, o Ney falou assim para o público: olha, aqui nós temos duas pessoas. Uma cresceu no terreiro, na macumba, foi iniciado quando era garoto, não sei o que e tal. Outra, um dia, ficou deslumbrada com isso, muito impactada, e aí resolveu conhecer melhor e descobriu que aquele era o caminho. Qual dos dois? E aí o público foi meio assim, ele dizia, por incrível que pareça, o que nasceu no terreiro é ele, branco azedo, e o que, né, se descobriu no terreiro é ele, que, porra, tem a ancestralidade que eu, evidentemente, não tenho. Então, a branquitude, para mim, que é o que eu penso, evidentemente, ela se manifesta numa dimensão que é a dimensão impactada pela cultura de terreiro. O terreiro me salvou, né? E não estou dizendo como prática religiosa, até porque, se você me perguntar se eu acredito ou não, eu vou responder uma coisa muito simples. Essa questão não tem a menor relevância. Nenhuma. Eu vi um grande sacerdote nigeriano, Ogunande Abimbola, que quando perguntaram para ele numa certa ocasião, mas o senhor acredita nisso? O senhor tem fé? E ele virou-se e disse, a fé foi um problema que o Ocidente criou e ele que se resolva com ela. Né? Por quê? Porque as culturas de terreiro, elas são culturas de rito. Elas são culturas de rito. E eu cresci ritualizando isso. Eu cresci fazendo o amaci, né, ritualizando isso. Os maiores esporros que eu tomei na minha infância foram dados por gente que já tinha morrido. Isso impacta a vida de uma criança que, porra, cara, como é que eu vou superar isso? Era o seu Tupinambá, que morreu em 1565. Era o caboclo Peri, que só me chamava de gafanhoto e me comia no esporro.
A minha mãe carnal, que certamente vai assistir isso, é bom que minha mãe e minha tia estão vivas, e toda vez que eu boto umas coisas na internet, se eu conto alguma mentira, elas mandam um recado para mim, não foi assim. Eu falei, tá bom, e tal. Comentam todo dia nas minhas coisas. E a minha mãe, por exemplo, ela trabalha com o encantado, o caboclo Japetequara. Você já imaginou o que é isso? Porque o encantado, ele não morreu. O caboclo Japetequara, ele é um caboclo que driblou a morte. No momento em que ele ia ter a morte física, ele dribla a morte física e ele se encanta nas águas da Barra do Arari, né, no norte. Como minha mãe foi iniciada na mina, que foi um outro caminho que ela teve que tomar por causa do jogo, por um grande sacerdote da mina chamado Santo Criolo, cara, eu vou fazer o quê? Isso é inquestionável, é incontornável na minha vida. Isso impacta tudo. Isso impacta, inclusive, o momento em que eu entro na faculdade de História e que eu concluí que eu precisava ser ateu. Na faculdade de História eu virei ateu. Mas eu sou aquele ateu que não pratica o ateísmo, eu vou fazer o quê? Né? E não tem a menor condição, porque não tem, é incontornável. E não é uma coisa que eu questione, isso é a minha formação. E como é que eu lido com isso? Eu lido com isso a partir do embate entre a vida e a morte. Eu lido com isso a partir da dimensão imponderável da beleza, porque eu sou um perseguidor de beleza, né? Então, é essa questão que é fundamental. Agora, tudo isso pensado dentro de uma referência, evidentemente, de ser branco, né? Civilizado por tambor, importantíssimo, que adquiriu a consciência do que é ser branco e do que é, isso é que é mais brabo, né? Você ser criado também com a dimensão de que você é o ser humano natural, porque nós brancos somos criados dessa maneira. O branco é o natural. Para concluir, uma coisa que eu falo, eu me lembro que quando abriu a primeira loja americana no centro de Nova Iguaçu, lá na Baixada Fluminense, no Rio, tinha um balcão com aquelas balas Kids de leite, aquelas balas de leite. E nós saíamos em bando, coisa de garoto, para roubar uma balinha, botar no bolso, que era uma diversão. Agora, olha que coisa horrível, a gente tinha 12, 13 anos. Devia ter uns 7 negros, 3 brancos. Eu era um deles. A galera de Nova Iguaçu ali e tal. Olha o que a gente fazia. Os seguranças da loja americana tinham certeza que aqueles 7 meninos negros tinham que ser vigiados de perto, porque senão eles iam roubar coisa. E aí a nossa organização era a seguinte, os 7 meninos negros distraíam os seguranças e os 3 brancos enchiam o bolso de bala. Isso, quando você tem 12, 13 anos, é diversão para todo mundo. Até que chega um momento na tua vida que tu é impactado e pergunta por quê. Por que é que eu, numa Baixada Fluminense que é violenta, nunca sofri uma batida policial dentro de um ônibus, enquanto um amigo meu que estava do meu lado sofria? Por que é que o segurança ficava achando que os meus amigos negros iam roubar bala e era eu que enchia o bolso de bala? Aí você vai adquirindo uma consciência importante do teu privilégio, cara, né? E aí você tem que combater, de novo vou citar o Fanon, a grande neurose do ser branco, que é o complexo de superioridade. Como eu fui civilizado por cultura de terreiro, eu já tomei umas boas porradas para que esse complexo vá lá para baixo, né? Mas eu acho que passa por aí. Muito bom. Eu comentei com o Simas antes da gente começar que eu detesto em lugares que tem aquela falsa promessa, no fim abriremos para perguntas e essa hora nunca chega, né? Então, como a gente quer garantir, eu vou te fazer uma última pergunta aqui, Simas, e aí a gente abre os microfones, né, para poder ouvir um pouco vocês e baterem um papo com o Simas. Mas a pergunta que eu queria te fazer é, pensando um pouquinho, a gente vinha comentando sobre o livro do Wisnik, né, o Veneno Remédio, que é um livraço, né, sobre a relação do Brasil com o futebol, e na primeira página, a primeira coisa que o Wisnik diz nesse livro é que ele não tinha a menor ideia quem seriam os leitores daquele livro e nem se aqueles livros teria algum leitor.
porque as pessoas que, dizia isso ele há 20 anos, né, as pessoas que vivem o futebol de dentro não querem ler mais do que as notícias do dia seguinte, e que as pessoas que se dedicam arduamente à literatura não costumam viver o futebol do lado de dentro, né? E eu tenho a impressão que, daquele tempo para cá, né, Simas, se abriram muitas vias de comunicação entre esses supostos dois grupos, assim, que o Wisnik colocava, claro que muito esquematicamente. Acho que o teatro, com essa quantidade de pessoas que estão hoje aqui, né, talvez já seja um indicador, né, nesse sentido de que, acho que nos últimos tempos a gente teve uma aproximação, né, não só da literatura, mas da academia também, dos museus, de temáticas da cultura popular, né, e, inclusive, o crescimento de um público, né, que a gente vinha falando, que vive a cultura da rua e pensa, e lê, e discute a cultura da rua. Agora, é claro que o teatro cheio hoje aqui não tem uma motivação só temática, né, mas também se deve à presença de alguém que acho que tem um papel, né, nessa aproximação de entre um certo modelo de intelectualidade e a cultura popular, né? E se o Wisnik, ali, muito humildemente, dizia que não tinha a menor ideia se aquele livro ia ter algum leitor, a gente tinha certeza que a sua presença ia chamar bastante gente para esse encontro. E queria te perguntar isso, né, para finalizar da minha parte e a gente abrir, se você tem essa perspectiva, assim, né, sobre o seu trabalho, do lugar que ele tem, não como função política, né, porque não é a intenção do teu trabalho, mas se você reconhece que o teu trabalho tem uma consequência, né, política e cultural muito relevantes. Você sabe de uma coisa curiosa? Depois que eu lancei o Portela, meu segundo livro, uma editora, que não vem ao caso aqui dizer qual é, mas uma editora grande, uma pessoa que trabalhava nessa editora perguntou se eu não tinha coisas escritas para lançar um livro agora mais autoral, porque meus 2 primeiros livros eram encomendas, uma história da Portela e um livro sobre o J. Carlos. E aí eu mandei uma série de textos reunidos para a editora, e o livro foi recusado, e o argumento que foi recusado é que aquele tipo de temática não era o tipo de leitor que a editora tinha, exatamente por conta de uma temática que era muito, digamos, vagabunda, não foi essa palavra usada, mas os termos induziam a isso. E o livro acabou sendo lançado muito tempo depois, e é o Corpo Encantado das Ruas. Acabou sendo lançado por uma outra editora e tal. De certa maneira, eu acho que algum reconhecimento que o meu trabalho tem, eu acho que primeiro passa por essa questão que eu mencionei, estar atento ao que está acontecendo na tua esquina. Então, de certa forma, as pessoas têm interesse nisso. Eu trabalhei muito tempo escrevendo num jornal muito popular do Rio, O Dia. E eu adorava, porque eu escrevi no Dia e escrevi no Globo. Eu moro na zona norte do Rio de Janeiro. Então, quando eu fui colunista do Globo, eu saía para a quitanda perto da minha casa e tal, ninguém falava comigo e ninguém lia nada do que eu escrevia. Era zero. Quando eu escrevi no Dia, era uma coisa impressionante, porque o feirante me cumprimentava, o quitandeiro, e eram as crônicas mais roeiras que você pode imaginar, era aquela coisa de... coisas nossas, grande parte ali do Dia, aquela coisa toda. Eu acho que tem 2 lados. Tem aquele leitor que, de certa maneira, se reconhece. Tanto que eu comecei a fazer livros pensando nesse leitor. O Crônicas Exusíacas eu fiz os textos imaginando que daria para você ler o texto entre uma estação e outra do trem. Eu falo isso, inclusive, na apresentação do livro. E eu, inclusive, já fiz maluquice que eu estava falando lá fora, eu cansei de pegar o trem, levo um livro comigo, deixo o meu livro ali e saio. Fico imaginando depois que alguém vai sentar, encontra o livro, pega e quem sabe ler. Né? Crônicas Exusíacas e Estilhaços Pilintas, ou vai ler, ou vai imediatamente para a igreja, achando que era um diabo que estava ali, enfim, mandando um recado para você. De toda maneira, eu acho que tem esse lado.
E tem um outro lado que é o seguinte, cara, o Brasil institucional é horrível. E o Brasil tem passado por anos horríveis. É horroroso. E eu sou um sujeito convencido que, diante do horror, né, ou você foge do Brasil ignorando completamente o Brasil, ou você foge do Brasil mergulhando profundamente no Brasil. Então, eu acho que tem uma avidez também por um certo encanto. É uma frase que eu escrevi no Corpo Encantado das Ruas, e eu achei que era uma frase assim, mas ela acaba, que o pessoal gosta, em que eu dizia o seguinte: para as culturas de terreiro, o contrário da vida não é a morte, é o desencanto, e o contrário da morte não é a vida, é um encantamento. Né? Eu escrevo ali esse tipo de coisa. Eu acho que é muito isso também. Então, de certa forma, está longe de ser uma literatura de autoajuda. O Corpo Encantado das Ruas é um livro triste. Ele retrata o colapso das sociabilidades das ruas e, ao mesmo tempo, as brechas que resistem a esse colapso. É uma memória urbana da cidade que vai se desencantando. Né? Eu acho que passa muito por isso. Eu sou lido, ainda bem, por garçom. Isso é direto, né? Garçom. Pô, meu livro do Jogo do Bicho é best-seller entre os garçons da Tijuca. O Maldito Invento do Baronete. Por isso que eu agradeci a vários, aquela coisa toda. Cara, e aí é procurar a linguagem. Eu tenho alguns livros, por exemplo, que são difíceis de você acessar. Umbandas. Umbandas não é um livro fácil. Umbandas, na verdade, porque ele propõe uma outra leitura da história da Umbanda. Aquilo é um mergulho radical numa percepção da Umbanda que rompe com uma série de coisas. É um pesado, a segunda parte é muito trabalho em arquivo, aquela coisa. Então, é um livro mais difícil de você entrar. Mas os outros eu tenho a intenção, porque eu gosto de dialogar com as pessoas. Por isso é que eu te digo, o meu sonho maior nunca foi ser escritor, era ser músico. Né? Agora, o compositor sofre e brinca, porque ele faz música, ninguém sabe que é dele, sobretudo quando ele não canta, mas, de vez em quando, ele vê alguém cantando uma música dele, ele acha aquilo maravilhoso. Por exemplo, teve uma escola de samba aqui de São Paulo, estava comentando que fez um enredo baseado numa música minha. Foi a Águia de Ouro, ou Águia de Ouro, né? Como se diz aqui em São Paulo, foi o Afoxé de Oxalá. Cara, isso era uma música minha. Debaixo do seu alá, misericordioso, babá, me dê proteção. Escuta a minha oração, me guarda com seu alá, e guarda todo esse povo. Uma música minha que Roberta Nisto, uma cantora do Rio, gravou. Essa música viralizou, aí daqui a pouco tinha 2 milhões de audições, eu descobri que estavam cantando em terreiro, já teve a maluquice na internet do sujeito corrigir a letra que eu estava cantando. E eu fiquei constrangido, eu falei, porra, eu não vou virar para o cara falar que a letra certa é que eu estou cantando, porque a música é minha, até porque a música foge de você, né? Mas eu gosto disso. Pô, eu fui, por exemplo, no Rock in Rio, porque tinha um show da Maria Rita, e ela abria o show cantando uma canção que é minha, chamada Povo de Fé. O D2, pô, canta Para Curar a Dor do Mundo, que é minha. O Povo de Fé, na verdade, é minha com D2. A Maria Rita, ela acaba gravando desse jeito, ela abre o show. Isso eu acho hoje mais bacana, sabia? O Aldir Blanc falava uma coisa, para concluir, muito bonita. Não tem coisa mais bonita do que o anonimato do Criador. Cara, isso é um barato. A princípio isso me irritava, mas hoje eu estou coroa, já estou mais para chegar em Calicut do que sair de Lisboa. E aí o que acontece? É bonito, cara. Esse ano eu sou autor de um samba enredo que desfilou lá no Rio, né? O Samba da Unis da Tijuca, de Logum Edé. Essa coisa de você estar num lugar e as pessoas estarem lendo um livro seu, ou citando uma frase sua, ou cantando uma canção sua, e não fazem a menor ideia de quem você é, cara, é a melhor coisa que tem. Eu vou te dizer, a princípio a gente fica meio assim, quer aparecer, é isso e tal. Cara, mas dá um prazer, o Aldir dizia isso. O Aldir dizia que todo criador tem que almejar o anonimato, não em relação a direito autoral, evidentemente, mas almejar o anonimato, porque aí você está entranhado naquela cultura. Isso é muito bonito. Isso é maravilhoso. No ano passado, um menino, o André Germano, mandou um vídeo para mim de um terreiro de Santa Cruz,
que cantava um ponto, que é Maria Mulambo, meu corpo eu te entrego, para que me seja leve, alegre o corpo que eu levo. Maria Mulambo, trabalhando na calunga, sambucemba de mavambo, gira o mundo na macumba. Ade o corpo da mulher à madrugada, o porto do meu barco é quem me quer na encruzilhada. Acendo o fogo do amor na lua cheia, vive morto o corpo que não mulambeia, que é um congo, é um ponto meu. E aí ele falou, olha, eu descobri que esse ponto era seu, mas a gente canta no terreiro, porque Dona Maria Mulambo gosta. Cara, eu amei. Porra, porque com todo respeito, vocês me pedindo 20 autógrafos, eu adoro, eu gosto desse contato. Eu não sou um sujeito introvertido, eu gosto de conversar com as pessoas e tal. Mas, porra, cara, quando você descobre que Dona Maria Mulambo gostou de um ponto que você fez e estão cantando para ela, meu irmão, tá bonito, é a história da minha família, é a história da minha avó, é a história da minha cidade, é a história do meu chão, e é a história de um país, que é o meu, que briga e está em guerra com um país que é o meu também. Bom, acho que a gente pode, então, abrir o microfone, né? E ouvir perguntas aí de vocês. Se ninguém fizer pergunta, eu mesmo me pergunto. Se ninguém fizer pergunta, você pode ficar 2 dias falando do toque do tambor, né? A gente vai gostar. Boa noite. A minha pergunta é sobre essa guerra. Eu estou aqui, isso. Sobre essa guerra entre o Brasil institucional, criado no horror, e esse outro Brasil tão rico, culturalmente tão rico, que é... O Brasil tem jeito? Tem uma solução? É horrível perguntar isso para um historiador, desculpa, mas é uma pergunta que aponta para o futuro. Esse tem jeito, você está perguntando se nós vamos vencer? Se a gente vai conseguir essa viver... resposta eu tenho. Se nós vamos vencer, eu tenho. E se a gente vai conseguir viver em paz todo mundo nesse lugar aqui, que parece estar cada vez mais difícil? A minha resposta? Por favor. Essa eu tenho. Não. Nós nem vamos vencer e nem vamos viver em paz. Mas por quê? Porque a lógica não é a do aniquilar o adversário, a lógica é do jogo. Um grande filósofo do corpo brasileiro, que é Mestre Pastinha, quando ele dizia, eu cito no Corpo Encantado das Ruas, é o primeiro texto, acho que Pastinha, Garrincha, Pastinha falava da capoeira, o Pastinha dizia uma coisa que é muito simples. O capoeira, a filosofia da capoeira, em nenhum momento consiste em você achar que você vai destroçar o seu inimigo. Até porque, se você destroça o seu inimigo, o jogo termina. Então, a lógica não é de você achar que vai vencer, porque eu acho que não vai. Mas eu acho também que não vai perder. Eu acho que o jogo vai continuar, com roda aberta. Agora, paz, nenhuma chance. Nenhuma chance. Mas nenhuma chance, gente. Pô, pelo amor de Deus, gente, eu vou virar aqui e falar que nós vamos chegar. Nós estamos inseridos na guerra colonial. E é o que os teóricos... Né? Eu não gosto muito de falar do descolonial ou decolonial, porque eu tenho medo de ser colonizado pelo descolonial. Eu fico bem assustado com isso. Mas, cara, é muito simples. A colonialidade é aquilo que continua do colonialismo. Então, é uma questão até conceitual, são os conceitos básicos para você trabalhar o pensamento descolonial, ou decolonial, ou contracolonial. Enfim, aí é uma questão conceitual mais profunda. Mas, fundamentalmente, o colonialismo é um fenômeno histórico datado e a colonialidade é aquilo que permanece. Agora, a gente vai ter uma série de conquistas. E eu acho que, no fim das contas, é chocante dizer isso, melhorou. Em que sentido? O Guimarães Rosa tem uma frase no Grande Sertão Veredas, que é uma declaração de amor linda que o Riobaldo faz a Diadorim. Ele fala assim, o amor
é o rato que sai do buraquinho, é o ratazão, é o tigre, leão. Ou seja, aquele rato saiu do buraquinho, mas ele virou um ratazão, um tigre, um leão. E aí, meu amigo, não tem quem coloque no buraquinho de novo. E o rato que saiu do buraquinho no Brasil é o Brasil das mulheres, é o Brasil não branco de negros e indígenas, é o Brasil da amplitude de condições sexuais. Esse Brasil não volta para o buraco. Do Brasil meu, branco, não vai surgir solução nenhuma. Não existe. Não tem. No ano que vem, já fica a dica para o colégio, é centenário do professor Milton Santos. Milton Santos é de 1926. E ele falava uma coisa muito bonita sobre a sabedoria da escassez, que é diferente de você romantizar o precário. O precário não tem que ser romantizado de jeito nenhum, o precário é horroroso. Mas a sabedoria da escassez, ela te leva à criatividade, né? E esse Brasil patriarcal, esse Brasil misógino, esse Brasil escroto, escravagista, racista, esse Brasil não vai criar mais nada. Ele é um Brasil reativo. A resistência hoje está sendo exercida por esse bando de calhordas, porque a invenção está nesse Brasil que está aqui, que a gente está discutindo, né? Quem está resistindo hoje é essa gente podre, essa gente nojenta, essa gente horrorosa, né? Então, eu te digo o seguinte, vamos vencer? Eu não tenho dúvida nenhuma de que não vamos vencer. Teremos paz? Eu não tenho dúvida nenhuma de que não teremos paz, mas perder não vai. O jogo vai continuar, né? O jogo vai continuar, cara. E a condição é essa. A condição é do jogo continuar, né? Isso eu acho que é importante. É importante que a gente tenha cuidado com o que a gente fala. É importante que a gente tenha cuidado. Na época do ex-presidente, aquela quiumba não se evoca, mas tem uma coisa curiosa, o pessoal falava a cultura da morte. Não é cultura da morte. O que o Brasil precisa é dos povos que cultuam a morte. É cultura de aniquilação da vida. Porque cultuar a morte é uma das coisas mais bonitas que existem. Porque os povos que cultuam a morte, a verdade, estão cultuando a permanência. Isso é muito bonito. E digo mais, a nossa grande guerra hoje não é a guerra pelo futuro do Brasil. Nós temos que disputar o passado do Brasil. Vamos disputar o futuro, vamos disputar o passado. Disputando o passado, é possível que o futuro seja melhor. É a lição do Oriqui. Aqui deve ter professora de história. Um grande teórico da história é Elegbara, é Bará, é Exu. Porque quando a gente diz que ele matou o pássaro que já voou com a pedra que ainda vai lançar, é a nossa função. Os pássaros do passado voaram, mas a gente tem que sair tacando essas pedras hoje. É disputar isso, né? Então é jogo, cara, é disputa. É disputa, é guerra, mas a guerra, né, eu sei que a guerra, ela é irmã da beleza também. Boa noite, Simas. Boa noite, Fernando, plateia. Eu sou professora da EJA, da primeira turma do ciclo 1. E ontem, preparando os alunos para essa noite, para a qual eles foram convidados, a pergunta era, o que é brasilidades para vocês? Né? Fazer um esquenta para chegar aqui mais situados. E aí eles escrevemos um poema. Então, não é exatamente uma pergunta, mas é uma oferenda. Se você quiser comentar, seria super legal. Os alunos e alunas estão aqui, se quiserem levantar o braço, eles estavam morrendo de vergonha. Olha lá, tem gente lá, tem gente aqui, não sei lá para cima, mas enfim.
Então, é assim. Brasilidades. Angu de milho, pamonha, pipoca, torresmo, virada paulista, capoeira, festa junina, carnaval, quadrilha vaquejada, sertanejo, forró, samba rock, lambada, mazarope, cazuza, Ayrton Senna, Bicamargo, Luiz Gonzaga, Chitãozinho, Chororó. Gustavo Lima, Ana Maria Braga, Dercy Gonçalves, Milton Nascimento e Fé. Iemanjá, Padre Cícero, Cristo Redentor, tudo junto e misturado. Obrigada. Eu achei ótimo. Ou seja, encruzilhados, né? Esse poema de vocês, adorei. Depois, se você puder me passar isso, eu gostei. É muito engraçado, porque eu lembro uma vez, lá atrás, isso já tem mais de 10 anos, veio um texto no jornal em que eu escrevia, lá no Globo, que falava o Brasil está numa encruzilhada e tal, e falava barbaridades do Brasil e tal. Aí eu até escrevi um outro texto, esse texto não foi publicado em livro, eu tenho vontade de publicar, foi um artigo do jornal, em que eu dizia o seguinte: o Brasil não está numa encruzilhada, mas deveria sair correndo para ver se chega nela, né? Porque as pessoas têm a tendência de confundir encruzilhada com labirinto. Né? O labirinto é quando você está perdido, a encruzilhada é a disponibilidade para a alteridade. Né? Com muita gente importante, Dona Leda Maria Martins fala de encruzilhada lindamente, com uma força impressionante. E são esses encruzilhamentos que fazem esse Brasil imenso. Por quê? Esse poema me sugere uma coisa interessante. O Brasil sempre teve uma certa obsessão, ou pelo menos uma parte da intelectualidade brasileira, de descobrir que diabos é a tal da identidade nacional, né? Que é um problema lançado lá pelos românticos no século XIX, não sei o quê. E, no fim das contas, é como diz o Stuart Hall, por exemplo, identidade fixa é muito confortável, mas costuma ser uma mentira danada, né? E nós somos um país que opera na dimensão dessa pluralidade absoluta. Eu vou te dar um exemplo contundente para vocês, que coisa interessante. Eu conheço Luanda e eu conheço Campo Grande, no Mato Grosso. Foi ótimo Campo Grande, comi o melhor peixe da minha vida, tomei banho de rio, fiz o diabo ali. Em Luanda foi uma maravilha. Mas olha que maluquice, como eu sou do Rio de Janeiro, e ninguém passa incólume por ser da maior cidade africana do mundo no século XIX, não estava na África, era o Rio de Janeiro, mais do que Salvador, ninguém passa incólume. Porque quando você fala, por exemplo, eu estudo as culturas africanas, eu não estudo cultura africana. Eu de alguma maneira, estudo cultura brasileira, mas, muito particularmente, algumas culturas do Rio de Janeiro. Só que, se você tira as culturas africanas do Rio de Janeiro, a cidade acaba, não sobra nada. Darei uma palestra sobre a cultura do Rio de Janeiro que não é africana. Muito obrigado pela presença e tal. Não tem, não existe. Né? Não tem sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, essa dimensão que a gente busca, essa dimensão da alteridade, me levou a uma situação curiosa. Em Luanda, eu tinha que lembrar, às vezes, que eu não estava no Brasil. Em Campo Grande, eu tinha que lembrar que eu estava. Olha que maluquice. Por quê? É a pluralidade do Brasil. É essa pluralidade bonita. É o Mário de Andrade, já que estamos em São Paulo, escrevendo um poema lindo, falando que estava no escritório dele e tal. Aí, subitamente, vem à cabeça dele a imagem de um brasileiro que, na Amazônia, está se preparando para ir para o seringal, né? Para fazer a extração do látex, da borracha, e ele vira-se espantado e diz: aquele homem, ou este homem, é brasileiro que nem eu. E é impressionante, porque ele está retratando ali uma diferença imensa, para, assustado, lembrar que aquele homem é brasileiro que nem ele. Eu acho que é isso mesmo, é esse conjunto simbólico que mora nas encruzilhadas das alteridades do Brasil, é isso. Temos tempo de mais uma.
Senão eu concluo lendo um cordel, já li um poema, um cordel que eu fiz para o Paulo Freire, depois, inclusive, do nosso encontro aqui sobre o Paulo Freire. Eu concluo com um cordel em homenagem ao Paulo Freire. Tá ligado? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Você é da nação Nagô, né? Não. Não, eu não. Eu sou tudo. Eu sou católico popular. É historiador, isso. Não, não sou historiador, não. Não, é que em relação à religião, eu sou Guimarães Rosa. Eu acho que toda árvore é capaz de dar um pouquinho de sombra. Sim. Mas se você me pergunta em relação ao candomblé, a minha linha, onde eu fui iniciado com 3 anos de idade, a minha avó e tal, é do Nagô pernambucano. Mas a casa, ela foi completamente encruzilhada no Rio de Janeiro com os homolocôs e com as encantarias, sobretudo da mina, porque minha mãe foi se iniciar na mina quando tinha 11, 12 anos. A minha pergunta é o seguinte, você já teve outras nações do candomblé, tipo Queto, você já fez um livro sobre isso ou só de Nagô? Não, olha só, o Nagô é como você chama o Queto do Recife, porque a rigor é o Iorubá, né? Eu concordo com um grande babalorixá, Guibaé falecido, José Flávio Pessoa de Barros, que gosta de trabalhar com o conceito de complexo religioso Jeje-Nagô. Por quê? A sua pergunta é muito boa, porque olha só que loucura. Eu vou pegar a minha cidade, o Rio de Janeiro, mas serve para o Brasil inteiro. O Rio de Janeiro assistiu a encontros de africanos que na África nunca teriam se encontrado. Por quê? Pelo mar, o Rio de Janeiro recebeu muita gente escravizada, o horror absoluto, banto. Pelo mar, quem entrou no Rio de Janeiro vem do Congo, Angola, Gabão, costa oriental de Moçambique, é banto. Mas como o Rio foi capital da colônia, corte, capital do império, capital da república, nós recebemos grandes migrações negras do Brasil inteiro. Então, o Axanti, que entrou da costa de Gana, no Maranhão, desce para o Rio de Janeiro. O Iorubá, que chega à Bahia, ele desce para o Rio de Janeiro. O Balanta, da costa de Bissau, que vai para aquele entroncamento Pernambuco-Bahia, desce para o Rio de Janeiro. Na África, aliás, o nosso querido mestre Ney Lopes ressalta isso, é praticamente impossível você imaginar que um Axanti fosse encontrar um Moçambique. Eles se encontraram no Brasil. É praticamente impossível você imaginar que um Balanta fosse encontrar, por exemplo, um Xhosa, e eles se encontraram no Brasil. E tem um estudo, a sua pergunta me sugere isso, que eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda, e fica a dica, se alguém quiser, é o sincretismo intra-africano. Porque a gente estuda muito o sincretismo afro-europeu, afro-brasileiro, enfim. Mas o intra-africano, não. Como é que essas culturas foram se encruzilhando e formando um complexo religioso que não é essencialista, porque ele vai sendo impactado pelas influências diversas. Então, você tem, por exemplo, um vodum do Jeje-Marie, que é Omolu, e que é incorporado ao complexo do candomblé de Queto. Você tem, por exemplo, os candomblés de Angola, que trabalham com inquices, e a Luvaiá, que é o grande inquice mensageiro das ruas, ele no Brasil encontra o Exu dos Iorubás e o Elegbara dos Fons, né? E vão ali se misturando. Isso é lindíssimo. O Lembarenganga, o grande senhor do pano branco dos Bacongos, encontrou Oxaguian numa praia brasileira. Então, tem um complexo muito interessante em relação a isso que nós chamamos de nações do candomblé. Eu não tenho trabalho sobre isso, mas eu adianto para você o seguinte, eu estou integrando, eu posso
adiantar sem problema. Eu estou entregando agora, no final do mês, um trabalho que eu tenho feito há 5 anos, 4, 5 anos, que vai se chamar, título provisório, Sabenças Encantadas, um dicionário brasileiro de culturas de terreiro e do catolicismo popular, que vem com verbete, né? O primeiro verbete é Abaçá, o último verbete é Zomadunu de Querementã, para vocês terem uma ideia. No meio disso entra Santo Antônio, entra Água Benta, entram os diversos toques de tambor, Aguelé, Alujá, Congo, Congo de Ouro, Ibim, Ijexá. É um trabalho que eu acho que pode contemplar esse desejo. Mas eu te indico, se você está interessada no Queto, os 2 trabalhos magníficos do Babalorixá Zé Flávio Pessoa de Barros, o Lubagé, o Banquete do Rei, e a Fogueira de Xangô, que são 2 estudos de dentro das culturas de terreiro, muito fortes, muito bonitos, muito instigantes, que eu acho que são muito bacanas, porque é de dentro. Você tem muito estudo que bom, mas que tem um olhar ainda um pouco de fora. Eu me incomodo um pouco, só para concluir, com uma certa perspectiva, até acadêmica, ainda que eu acho que a gente tem que gostar, que tem que dialogar o tempo todo com a academia. Não esperem de mim que eu vá aqui tecer qualquer crítica pública à universidade pública brasileira, porque ela já está sob ataque. Mas eu acho o seguinte, essas culturas de terreiro, ou samba, que é cultura de terreiro, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente tem o hábito de considerá-las um laboratório de experiências, e você precisa de um laboratório conceitual que vem de fora para você dar conta dessas experiências. Isso é terrível. Eu me lembro que, quando eu estava escrevendo o dicionário com o Ney, eu recebi muita tese de doutorado, dissertação, ou corri atrás sobre o samba. E eu juro para você, sem brincadeira, vou falar de 3 autores que eu gosto. Praticamente todos os trabalhos que eu li sobre o samba naquele período ou vinham com o Bakhtin, ou com o Gramsci, ou com o Walter Benjamin. Gosto dos 3. Mas aquilo, num certo momento, começou a me incomodar, porque eu comecei a imaginar o Bakhtin no Cacique de Ramos. Eu falei, não, não é possível. Não é possível. Não é possível que uma cultura tão sofisticada quanto a cultura do candomblé de Queto, do candomblé de Jeje, do candomblé de Angola, das umbandas, dos bacongos, do samba, não seja capaz de apresentar um manancial para que a gente ouse elaborar conceito para analisá-las. Esse, aliás, é o grande passo que eu acho que a produção contra-colonial, descolonial ou decolonial tem que dar. Ela hoje é uma disputa que não está mais no campo do objeto de estudo, está no campo do conceito que você vai utilizar. Porque não adianta você dizer que vai estudar o samba, mas com um laboratório conceitual absolutamente alheio àquela cultura. Não adianta dizer que você vai estudar o candomblé de Queto, ou Angola, ou Umbanda, com um laboratório conceitual completamente alheio àquela cultura. Isso não existe. O grande passo que eu acho que a gente tem que dar hoje na radicalidade do pensamento brasileiro não está mais no objeto, porque esses objetos estão sendo muito estudados, ainda bem, está no conceito. Não podemos considerar que eles são laboratórios de experiências que demandam de laboratórios conceituais alheios para que sejam compreendidos. Tem que raspar o fundo do tacho, como os mais velhos diziam, porque você vai descobrir que, no fundo do tacho, como diriam os homens do feitiço, tem dendê. Valeu, gente. Bom, Simas, mais uma vez, obrigado. Acho que me surgiram 1000 outras questões, espero que a gente em breve tenha oportunidade. E, para voltar ao tema inicial, vamos esvaziar o teatro para os pianos poderem tocar, não é isso? Obrigado ao Santa Cruz.